Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje vamos falar sobre um vídeo onde o tema é: o Apocalipse não precisa acontecer. Como assim? Bom, um dos entendimentos incorretos da igreja é que é necessário que o Apocalipse aconteça. Na verdade, até os filmes incentivam que os cristãos desejem que o Apocalipse aconteça, ou que essa é a única forma de que venha a volta do Mashiach. Isso não é verdade. O Apocalipse, que é chamado Livro das Revelações, trata-se de uma revelação. O Eterno só revela algo para alguém, para algum profeta seu, quando na verdade ele quer advertir. Quando na verdade ele quer que aquilo não aconteça. É comum nós vermos cristãos buscando ou diversos vídeos na rede onde fica falando que está próximo de acontecer o Apocalipse, mais 2 profecias para que o fim do mundo venha. Então há um desejo de que primeiro venha o fim do mundo. E assim, eu entendo que, de fato, a culpa não é do cristão em si, mas das pessoas que vieram vendendo esse tipo de informação, estimulando que se desejasse que o Apocalipse acontecesse, para que assim viesse a volta do Mashiach. Mas eu vou aqui pegar 2 exemplos, dentre outros que existem, que isso não é verdade. Tá? O que o Eterno quer é que a gente impeça que aquilo seja daquela forma. E apesar de haver 2 grandes exemplos aqui nas Escrituras, as pessoas continuam achando que é preciso que o mal se instale para que só assim o Mashiach venha. Isso não é verdade. Tá? O primeiro lugar está lá no livro de Êxodo, no capítulo 32. O que está acontecendo aqui? Moisés ele tinha subido ao monte, né? E o povo esperando ali embaixo, né? Começa a achar que Moisés já tinha morrido, tinha sumido. E eles pressionam Arão e Arão acaba fazendo um bezerro de ouro, tá? Aí a partir do versículo 7, o Eterno adverte a Moisés o que está acontecendo lá embaixo, e eu vou ler a partir daqui para que a leitura não fique muito extensa. Então, Êxodo 32, capítulo 7, fala: Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o Eterno fala que é o seu povo, que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo, sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém Moisés, versículo 11, porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Moisés aqui devolve, que ele falou que o teu povo eterno, né? Porque o Eterno começa com Moisés, o seu povo. Aí Moisés devolve: Eterno, o teu povo. O Senhor, porém, ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força, porque deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente. Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Aí versículo 14, então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte, carregando as 2 tábuas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. Bom,
Um dos estudos rabínicos que eu fiz, né, eu vi um grande rabino falar o seguinte, que o Eterno, ele não tinha intenção nenhuma de destruir o povo. O que o Eterno se agradava era de ver Moisés, porque ele conhecia o coração de Moisés, intercedendo pelo povo. Na verdade, o que o Eterno queria era que Moisés intercedesse pelo povo. E Moisés é um dos maiores intercessores, né? Isso não é dito, porque essa compreensão não é passada. Mas, na verdade, Moisés aqui, ele lembra dos méritos de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele fala assim, lembra dos teus servos, porque Abraão, Isaac e Jacó foram homens de mérito com o Eterno, tá? E o Eterno prometeu a eles. Então, na verdade, o Eterno queria deixar esse grande exemplo de intercessão para a posterioridade, né? Até que chegasse a nós. Como devemos interceder? Porque havia uma promessa de destruição. O Eterno fala, não me impeça, deixa-me, que eu vou acender minha ira e vou destruir esse povo. Ainda promete, Moisés, eu vou lhe dar uma descendência. Na verdade, Moisés é passado aqui até por uma provação, porque ele poderia ter dito, opa, a descendência vai ser agora de mim. Mas ele fala, não, Eterno, lembra lá dos méritos de Abraão, Isaac e Jacó, né? Lembra deles, o Senhor tem um compromisso com eles. Então, assim, Moisés é um grande exemplo de intercessão, como nós deveríamos interceder diante de uma profecia ou de uma promessa de destruição devido ao mau comportamento do povo, ok? E aí a gente vai também lá num dos casos mais conhecidos, que é o caso do profeta Ioná, que é Jonas, né? No seu capítulo 3, tá? E aqui também é a história de Nínive, né? Da cidade de Nínive, que era uma grande cidade, mas que a cidade que pecou demais. E aqui é outro grande exemplo de como o Eterno não tem um desejo de fato de destruir. O Eterno não tem de fato de trazer as profecias de destruição, mas sim que o povo se arrependa e clame que não seja daquela forma. E é isso que a igreja em si, os cristãos em si, têm errado. As pessoas têm desejado, o que eu vejo de vídeo aí falando sobre como vai ser o Apocalipse, o que vai acontecer, que está faltando só isso para que ele venha, e as pessoas começam a desejar. Quando as pessoas veem qualquer desgraça na Terra, já começam a falar, o Apocalipse vai chegar. Eu já vi gente até agradecer. Graças a Deus aí, são sinais para que... Não é dessa forma. A igreja está pensando errado. A igreja não está sendo intercessora, como Moisés está deixando um grande exemplo. E aí a gente vai aqui para o segundo grande exemplo, que é a história do profeta Jonas. E aqui eu vou a partir do capítulo 3, onde fala o seguinte, pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseira a fim de mostrar que estavam arrependidos. E quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre a cinza. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupa feita de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu, versículo 10, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Tá?
São dois grandes exemplos. O que eu não consigo compreender é como as pessoas não pegam os exemplos. Essas histórias aconteceram para que servisse de exemplo para nós. Observe que Nínive tinha um decreto que em 40 dias ela seria destruída. O Eterno mandou ir lá dizer, vai ser destruída. Por que Nínive não foi destruída? Por uma simples atitude, simples entre aspas, atitude do povo. O povo creu naquilo. E o povo, ele não ficou parado esperando. Vamos nos ajeitar, nos preparar, porque nesses 40 dias o que vamos fazer? Vamos juntar comida, vamos para os montes nos esconder. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram um bunker de proteção. Eles não fizeram nada disso. O que eles fizeram foram, se arrependeram. Eles vestiram um pano grosseiro em forma de humildade, de humilhação diante do Eterno. E eles falaram, talvez a gente fazendo isso, o Eterno não deixe que sua ira se acenda contra nós. Por que com o Apocalipse não pode ser a mesma coisa? Porque as pessoas têm que acreditar que o Apocalipse deve acontecer. Sabe, uma grande diferença nossa para os israelitas é que, de forma maldosa, disseram para a gente que aquele muro que a gente vê, que é uma das paredes que acabou sobrando ali do segundo templo, onde eles oram ali, as pessoas dizem que aquilo ali é o muro das lamentações. Gente, ninguém ali está lamentando nada. O que os israelitas estão fazendo ali é orando para que o Mashiach venha. Para eles, pela primeira vez. Porque o próprio Romanos 11 fala que eles não enxergariam o Mashiach para que a salvação viesse para o gentio. O fato da grande maioria dos israelitas não crerem em Yeshua é para que a salvação primeiro alcançasse todas as nações da terra, que são os goíns, os gentios, entendeu? Se eles crescem, os goíns, os gentios, não teriam salvação. Isso está lá em Romanos 11, é altamente ignorado, eu não entendo. Sabe, às vezes as pessoas falam, eles não enxergam o Mashiach, aí eu venho e devolvo. Vocês não enxergam a profecia de Romanos 11, que eles não deveriam enxergar o Mashiach até que os gentios fossem alcançados, entendeu? Paulo mesmo fala que a queda deles é a nossa salvação dos gentios. E eu não sei por que as pessoas não entendem isso. Bom, então, ali ninguém está lamentando nada, ali eles estão orando para que Mashiach venha. E a gente sabe que quando vier, vem Yeshua. E aí eles vão entender que Yeshua é de fato o verdadeiro Mashiach. Tá? E a nós caberia orar, se arrepender, vestir pano de saco, ir para a cinza, ainda que isso seja em outro sentido, né? Ter humildade e clamar que o Eterno não fizesse conforme as previsões de Apocalipse. Apocalipse é chamado livro das revelações justamente para isso. Foi revelado para que nós pudéssemos ter a chance de clamar ao Eterno, de interceder como Moisés fez, como o povo de Nínive fez, para que ele não seja daquela forma. Porque se o Eterno voltou atrás em duas vezes que ele iria destruir o povo com ira, ele também certamente voltará a terceira vez. O Mashiach não precisa vir após grande destruição, como o Apocalipse fala. Ali está falando para a gente como vai ser se o povo não se arrepender, se o povo não clamar, não se humilhar, para poder tentar fazer com que o Eterno ele se sinta com prazer de mudar a vontade, né, de destruição pelo pecado do povo. Tá ok? A gente vê isso também lá no caso de Sodoma e Gomorra. Você vê que os 3 anjos ali que chegaram para destruir, eles não vão diretamente lá. Eles passam, eles têm um diálogo com Abraão. E Abraão ainda assim intercede. Tá? E eles falam, não, se tiver ali 10 justos, e aí Abraão vai descendo as quantidades. Ele fala, não vai ser destruída. O Eterno está passando mensagem. E esses homens da Bíblia, esses homens que têm mérito, estavam mostrando para a gente que é possível sim interceder e impedir que uma destruição de um local ou de toda a terra pode ser evitado. Tá ok? Eu espero que quem assiste esse vídeo comece a mudar essa concepção e comece a incluir nas suas orações para que o Eterno ele mude de ideia em relação ao mal que viria se for da forma conforme o livro das Revelações. E imagina se todo o povo da terra, pelo menos todos os que se dizem cristãos, clamassem o Eterno. Tem um vídeo aqui que, infelizmente, a plataforma, eu tenho percebido que ela não tem entregado os meus vídeos. Muitas pessoas que assinam, que ativam o canal,
estão falando que não está chegando a notificação, e eu percebo porque são conteúdos diferenciados, são conteúdos que não são comuns, são conteúdos que não agradam, né, ao sistema. Mas assim, apesar de eles conseguirem sim desestimular, eu não vou desistir de dar o conteúdo que eu tenho que dar. E eu peço que visita sempre aqui o canal, porque eu percebo que não está entregando. Muitas pessoas relataram para mim que não está entregando os vídeos. Tá? Tem um vídeo que eu botei aí, que esse vídeo sofreu o maior boicote, né? De início não foi entregue a ninguém, só tinha 3 visualizações em 3 dias, que foi da minha TV, do meu computador e do celular da minha esposa. Então, mas enfim, não vai ser isso que vai me impedir de continuar dando conteúdo. Eu peço que vocês visitem, eu peço que vocês comentem aqui, tá? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Nós estamos agora indo para o final de ano, né? Pelo menos no calendário romano. Eu, particularmente, prefiro olhar o calendário bíblico de Israel, que é o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né? Aquele sim é o ano que a gente deve se basear, porque ele está ligado a todas as festas do Eterno, né? E isso serve assim de posicionamento em que momento nós estamos vivendo diante do Eterno. Futuramente eu venho trazer esse estudo sobre o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, mas ainda assim eu desejo que vocês reflitam sobre isso e que cada um que assiste esse vídeo comece também a orar e clamar para que o Eterno se arrependa, não, que o Eterno mude de ideia e que não precise ser como o Apocalipse. Que o Mashiach possa vir aqui diante do arrependimento do povo, diante do clamor, do desejo do coração do povo. Tem uma passagem em Mateus 18, que ele fala o seguinte: tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Então, cuidado com o que você anda desejando. Cuidado, cristão, com o que você anda desejando. Se você põe no teu coração que as coisas serão conforme o Apocalipse, você está ligando isso aqui na terra. Vamos ligar na terra o seguinte: que o Mashiach venha pelo clamor do povo, pelo arrependimento do povo, pelo desejo do povo de não fazer mais sua maldade. Vamos pegar o exemplo de Nínive, vamos pegar o exemplo de Moisés, tá? Agora sim, shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.